Reinos sobem, reinos caem, impérios se levantam, impérios desaparecem, mas o reino de Deus permanece. Essa é a história de Daniel. Jerusalém caiu diante do império, Babilônia dominando o cenário. Jovens levados como prisioneiros, treinados para servir o rei estrangeiro. Mudaram o nome, mudaram a língua, tentaram apagar a fé antiga, mas Daniel permaneceu firme, mesmo no meio da pressão inimiga. Sabedoria maior que os sábios, visão maior que os magos, porque quem anda com Deus não vive preso aos palácios. Reinos caem, impérios passam, mas a verdade permanece. Quem anda com Deus não teme a fornalha, nem o rugido dos leões, nem o rugido dos leões. Nabucodonosor teve um sonho estranho, uma estátua gigante dominando o plano. Cabeça de ouro, peito de prata, pernas de ferro quebrando a estrada. Daniel interpretou o mistério, mostrando o futuro dos impérios. Mas no fim uma pedra cairia, destruindo todos os reinos da terra. O reino eterno se levantaria, governo que nunca terminaria. Reinos caem, impérios passam, mas a verdade permanece. Quem anda com Deus não teme a fornalha, nem o rugido dos leões, nem o rugido dos leões. 3 homens na fornalha, fogo subindo alto. O rei achou que seria o fim, mas no meio das chamas apareceu um quarto homem, e o fogo não tocou neles. Daniel jogado na cova, leões cercando o cenário. Mas a fé fechou a boca da morte, silenciando o adversário. Deus governa sobre reis, sobre tronos e nações. Quem confia na verdade não se curva a ilusões. Daniel viu visões da história, besta surgindo no horizonte. Reinos de ferro e violência, guerra dominando os montes. Mas no fim o filho do homem viria, recebendo poder eterno, um reino que jamais cairia, governo acima de todo o inferno. Reinos caem, impérios passam, mas a verdade permanece. Quem anda com Deus não teme a fornalha, nem o rugido dos leões, nem o rugido dos leões. A história continua, reinos ainda se levantam, mas o reino de Deus permanece para sempre. Quando o céu se abre, Deus levanta profetas. Ezequiel viu o que poucos suportariam ver: glória, juízo, restauração. Essa história não ficou no passado, ela continua acontecendo agora. O céu rasgou no meio do deserto, vento forte vindo do infinito, relâmpagos cortando o firmamento, criaturas cercadas de espírito, rodas dentro de rodas girando o mistério além da razão humana. A glória de Deus brilhando tão forte que nenhuma mente explica ou engana. Ezequiel caiu com o rosto no chão porque a presença pesa mais que montanha. Deus falou, filho do homem levanta, a missão começa agora. Profeta no meio da guerra, a voz que ninguém consegue calar. Quando a verdade desce do céu, até o inferno começa a tremer. Não é fama, não é poder, é a palavra que rompe a escuridão. Quem carrega a voz de Deus muda o destino de uma geração. O povo estava perdido na mentira, idolatria dominando a nação. Tempos vazios de verdade, corações cheios de corrupção. Ezequiel foi enviado para alertar, mesmo sabendo que iriam rejeitar. Porque o profeta não fala por aplauso, fala porque Deus mandou falar. Hoje a cidade vive o mesmo cenário, gente correndo atrás de dinheiro, mas esquecendo que o tempo passa e o espírito cobra primeiro. Profeta no meio da guerra, a voz que ninguém consegue calar. Quando a verdade desce do céu, até o inferno começa a tremer. Não é fama, não é poder, é a palavra que rompe a escuridão. Quem carrega a voz de Deus muda o destino de uma geração. Então Deus mostrou ao profeta um vale enorme, silêncio, terra seca, ossos espalhados, restos de uma geração caída. E a pergunta ecoou no vento: filho do homem, esses ossos podem viver? Ezequiel respondeu: Senhor, tu sabes. Então a voz de Deus ecoou, profetiza.
profetiza sobre esses ossos. E quando a palavra foi liberada, o impossível começou. Ossos se movendo, estruturas voltando, tendões nascendo, carne surgindo, sopro de Deus entrando, vida explodindo, um exército se levantando. Quando Deus fala, até a morte perde poder. Quando Deus sopra, até o impossível volta a viver. O vale seco vira campo de guerra, o silêncio vira voz de vitória. Quem carrega a palavra do céu, reescreve a própria história. Hoje ainda existem vales, mentes vazias, corações quebrados, gente perdida no próprio orgulho, espíritos aprisionados, mas a mesma voz ainda ecoa. Profetiza a vida, profetiza esperança, profetiza restauração, porque o Deus de Ezequiel ainda levanta nações. Não importa o tamanho da queda, não importa o vale que apareceu, quando Deus decide restaurar, o impossível acontece outra vez. Quando Deus fala, até a morte perde poder. Quando Deus sopra, até o impossível volta a viver. Vale de ossos vira exército, deserto vira jardim. Quem escuta a voz de Deus nunca chega ao fim. O céu ainda fala, a palavra ainda vive, e os seus símbolos ainda podem se levantar.